Sabe aquela sensação de que tudo na sua vida está prestes a desmoronar? Tipo, literalmente desmoronar? Pois é. Imagina você, grávida, vestida de noiva, correndo descalça pela Quinta Avenida, enquanto a chuva cai como se o céu inteiro tivesse declarado guerra contra você. Parece roteiro de filme, né? Mas essa foi a realidade de uma mulher que descobriu algo tão perturbador no cofre do noivo que a única opção era fugir. E o que ela encontrou? Um contrato. Um maldito contrato dizendo que ela perderia todos os direitos sobre o próprio filho no momento em que dissesse sim. Agora respira fundo comigo porque essa história vai muito além de um casamento cancelado. Estamos falando de bilionários rivais, heranças escondidas, manipulação genética, assassinato e um bebê que pode mudar tudo. Fica comigo até o final porque você não vai acreditar em como isso termina. Então vamos lá. A chuva não estava apenas caindo naquela noite em Manhattan, ela estava atacando, violenta, como se o próprio universo estivesse tentando avisar alguém sobre algo terrível prestes a acontecer. E bem no meio da Quinta Avenida, cambaleando com um vestido de noiva completamente arruinado, estava ela. Lauren. Grávida, descalça, maquiagem borrada, véu rasgado. Ela não parecia uma noiva, parecia alguém fugindo de um pesadelo, e de fato estava. Carros passavam jogando água suja no vestido dela, mas ela não parava. Não podia parar. Não depois de ter visto aquele documento escondido no cofre particular do Colton Maddox. O documento que ela jamais deveria encontrar. Aquele que dizia claramente que ela abriria mão de todos os direitos parentais assim que assinasse a certidão de casamento. O peito dela apertou. A visão embaçou. A calçada começou a girar, e então... faróis ofuscantes. Um Mercedes Maybach freou bruscamente na frente dela. A porta do motorista se abriu e um homem alto desceu, a chuva encharcando seu casaco cinza carvão. Lauren não conseguia ver o rosto dele, apenas a silhueta marcante contra o horizonte iluminado da cidade. Senhora, você está machucada? A voz dele era firme, profunda, estranhamente calma apesar da tempestade engolindo a rua inteira. Lauren tentou responder, mas seus joelhos cederam. Ele a segurou antes que ela batesse no chão. Mãos quentes, pegada firme. Não ameaçadora. Diferente do Colton. Vamos tirar você dessa chuva, ele murmurou. Um relâmpago iluminou o rosto dele. Jace Whitmore. O bilionário que construiu um império a partir das cinzas. O homem que Colton Maddox odiava mais do que qualquer pessoa viva. Lauren não sabia nada disso. Ela só sabia que estava com frio, apavorada, e segurando a barriga enquanto outra dor aguda atravessava seu corpo. Mas em algum lugar na tempestade, o obturador de uma câmera clicou. Um paparazzo. Uma foto que explodiria em todos os sites de notícias até a manhã seguinte. E o homem de quem ela estava fugindo, aquele que queria o filho dela mais do que a ela mesma, veria primeiro. E viria atrás dela. Lauren nunca imaginou que sua vida desmoronaria em uma única noite. Muito menos vestida de noiva na Quinta Avenida. Mas durante 27 anos, a vida sempre a forçou a sobreviver tempestades que ela não merecia. Ela só não esperava que a maior delas chegaria exatamente no momento em que deveria caminhar até o altar. Nascida numa casinha modesta de 2 quartos nos arredores de Portland, Lauren cresceu sem luxo, sem conexões, e muitas vezes sem ninguém para protegê-la da crueldade do mundo. Quando tinha 16 anos, seus pais morreram num acidente de estrada, deixando nada além de uma conta poupança desgastada e uma caixa de documentos que ela nunca teve forças para abrir. A vida depois disso virou uma série de batalhas pequenas. Bolsas de estudo, empregos de meio período, apartamentos baratos, noites longas estudando sob lâmpadas piscando. As pessoas que a conheciam frequentemente confundiam sua delicadeza com fraqueza. Mas Lauren tinha uma resiliência silenciosa. O tipo que não grita, não exige atenção, mas se recusa a ser destruída. Depois de terminar o curso de análise de dados na Universidade Estadual de Oregon, ela se mudou para Nova York com nada além de uma mala de segunda mão e um MacBook Air velho que ela protegia como tesouro. Trabalhou como analista contratada numa firma financeira mediana. Salário baixo, horas longas, mas estabilidade. Ela não se encaixava no mundo brilhante e de salto alto de Manhattan, mas trabalhava duro o suficiente para as pessoas notarem. Uma dessas pessoas foi Colton Maddox. Colton tinha o tipo de presença que fazia salas inteiras se moverem. Maxilar definido, terno perfeito, herdeiro de um império multibilionário. Quando ele entrou no escritório dela para revisar um contrato, Lauren achou que ele nem saberia o nome dela. Mas ele lembrou. De novo. E de novo. Mandou flores para a baia dela.
A convidou para jantar. Agiu com paciência, gentileza, quase ternura. Parecia um conto de fadas. Um conto impossível de verdade. E quando um homem como Colton olhava para uma mulher como ela, o mundo sussurrava uma palavra: sortuda. Mas Lauren não se apaixonou pelo dinheiro. Ela se apaixonou pelo homem que segurava a mão dela durante caminhadas noturnas, que perguntava sobre os pais dela, que falava sobre querer uma família um dia. Ela se apaixonou pela versão dele que ele queria que ela visse. Quando descobriu que estava grávida, a reação de Colton foi imediata. Alegria. Rápida demais, ensaiada demais. Mas Lauren, desesperada por amor, ignorou o desconforto no peito. Nunca questionou por que ele insistia em cuidar dos preparativos do casamento, ou por que contratou seguranças particulares para protegê-la durante a gravidez, ou por que a mãe dele ficava perguntando de qual linhagem sanguínea Lauren vinha. Ela ignorou todas as bandeiras vermelhas até o dia anterior ao casamento, quando acidentalmente descobriu um contrato legal no cofre do Colton. Foi escrito por advogados da família Maddox, carimbado com o selo corporativo, detalhando uma cláusula horripilante. Ela não teria direitos legais sobre o próprio filho. O bebê seria registrado diretamente sob a Holdings Maddox, como futura reivindicação de uma propriedade mineral. Uma propriedade que Lauren nem sabia que tinha ligação. E de repente, cada gesto, cada sorriso, cada anel de diamante pareceu correntes. Ela tentou confrontá-lo, mas Colton apenas sorriu e disse que ela entendeu errado. Beijou a testa dela, disse que ela estava emocional, e trancou o documento. Na manhã seguinte, ela vestiu o vestido e fugiu. Agora sentada dentro do carro de um estranho, encharcada e tremendo, Lauren percebeu que havia entrado em um tipo diferente de tempestade. Uma envolvendo inimigos bilionários, legados ocultos e um bebê que ela morreria para proteger. E ao lado dela, estava o único homem que Colton Maddox odiava mais do que qualquer pessoa viva. Jace Whitmore olhava para ela de um jeito que dizia que ele sabia muito mais do que deveria, e foi quando Lauren percebeu. O pesadelo dela estava apenas começando. A cidade lá fora pelas janelas tingidas do Maybach parecia irreal para Lauren, como um mundo ao qual ela não pertencia mais. Manhattan à noite brilhava com sua arrogância habitual. Gigantes de vidro cortando a tempestade, letreiros de neon piscando no asfalto molhado e o zumbido incessante de uma cidade que se recusava a dormir. Mas essa noite, tudo parecia mais nítido, mais alto, como se o horizonte inteiro estivesse se inclinando para vê-la desmoronar. Jace Whitmore dirigia sem falar. As mãos dele descansavam calmamente no volante de couro, as luzes do painel refletindo no relógio de aço inoxidável no pulso. O interior do carro cheirava levemente a cedro e colônia cara. Nada como o cheiro estéril das coberturas do Maddox, onde tudo era polido, mas nunca parecia quente. Lauren mantinha as mãos sobre o estômago, lutando contra os tremores se arrastando pelo corpo. A cidade passou desfocada. As placas iluminadas de Wall Street, a silhueta da ponte do Brooklyn à distância, a coroa dourada do Chrysler Building brilhando através da chuva. Esses eram lugares que ela costumava admirar de longe em suas viagens de ônibus para casa, depois de turnos longos. Símbolos da vida que ela nunca esperou tocar. Agora, estava no meio disso, presa entre dois gigantes que poderiam esmagá-la sem piscar. O Maybach virou na Park Row, deslizando pelas barricadas perto da prefeitura. Jace não dirigia como um bilionário. Dirigia como um soldado, firme, alerta, calculando cada movimento em silêncio. Eles pararam sob o toldo da Whitmore Tower, um pilar de 78 andares de aço e vidro, subindo como uma lâmina contra a tempestade. A entrada brilhava com luzes douradas suaves, refletindo no pavimento encharcado pela chuva. Lauren tinha visto a torre uma vez numa revista. Foi descrita como o coração pulsante da Whitmore Innovations. Vendo agora pessoalmente, ela se sentiu impossivelmente pequena. Guardas de segurança avançaram no momento em que o carro parou, movendo-se com precisão sincronizada. Nenhum deles fez perguntas. Nenhum deles pareceu surpreso. Jace simplesmente acenou e o mundo se abriu para ele. Dentro, o saguão parecia outro planeta, silencioso, quente, elegante de um jeito que não gritava riqueza, mas a sussurrava. Pisos de mármore, paredes de pedra cinza, uma instalação de arte digital massiva mudando como uma aurora boreal atrás da recepção. Nenhuma câmera apontada para os rostos dos visitantes. A privacidade era intencional. Lauren sentiu o peso do vestido molhado puxando, água pingando no chão impecável. Ela agarrou o tecido com mais força,
de repente ciente de quão deslocada parecia entre as linhas afiadas e elegância curada. Uma mulher nos 40 se aproximou deles, alta, composta, vestida num terno azul marinho sob medida. Sr. Whitmore, cumprimentou com um aceno respeitoso. Devo preparar a suíte executiva? Lauren piscou. Suíte executiva. Jace respondeu calmamente. Não. A cobertura. Até a mulher pareceu surpresa por meio segundo. Subiram no elevador privado em silêncio. A ascensão era suave. Tão silenciosa que Lauren conseguia ouvir as próprias batidas do coração ecoando dentro das costelas. Ela segurou o corrimão, tentando não pensar em quão longe estava de tudo que conhecia. Da vida antiga, da segurança, da certeza. Quando as portas se abriram, a cobertura se revelou. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira. O horizonte vivo com relâmpagos e reflexos cintilantes. Uma parede longa de estantes de livros, um piano de cauda, uma área de estar minimalista cheia de móveis cinzas suaves. Tudo parecia curado, preciso, quase perfeito demais. Era a casa de um homem que não confiava em ninguém o suficiente para deixar algo fora do lugar. A respiração de Lauren falhou. Por que me trouxe aqui? Ela sussurrou. Jace a estudou, não com pena, não com curiosidade, mas com uma familiaridade perturbadora. Como se já soubesse pedaços da história dela que ela nunca compartilhou. A resposta dele foi firme, quase quieta. Porque você não está segura em nenhum outro lugar esta noite. Antes que Lauren pudesse falar, o elevador tocou atrás deles, inesperado, não convidado, e quem saiu não deveria estar lá. As portas do elevador se abriram com um suspiro metálico suave, e Lauren sentiu o estômago revirar. Ela não tinha ouvido passos, não tinha ouvido um cartão passar. Mas o ar na cobertura mudou no momento em que o estranho saiu, como se algo escuro tivesse deslizado para um espaço que não pertencia a ele. Ele estava vestido num terno preto encharcado de chuva, gotas ainda grudadas nos ombros. O cabelo dele estava perfeitamente penteado, intocado pela tempestade. A expressão carregava o tipo de confiança arrogante encontrada apenas em homens que acreditavam que o mundo lhes devia tudo. Colton Maddox. Mesmo do outro lado da sala, Lauren sentiu o pulso disparar. O homem de quem estava fugindo. O homem com quem quase casou. O homem que sorria como um salvador, mas planejava como um carrasco. Ele avançou devagar, os sapatos silenciosos no chão de mármore. Len, ele disse, voz suave como veludo, mas aterradoramente fria. Você nos deu um bom susto esta noite. Nós significando a família dele, significando as holdings globais do Maddox, significando a máquina que possuía quase tudo que tocava. Lauren instintivamente recuou em direção ao sofá. As mãos voaram para o estômago, protetoras, tremendo. Como? Como você me achou? O sorriso de Colton se alargou, mas não chegou aos olhos. Você saiu no meio do nosso casamento, desapareceu de um local seguro, nunca chegou à suíte nupcial. Claro que te achei. Eu sempre encontro o que me pertence. Jace deu um passo entre eles antes que Lauren pudesse reagir. A postura dele era calma, mas a atmosfera ao redor se afiou como uma lâmina sendo desembainhada. Ela não pertence a você, ele disse calmamente. Os olhos de Colton piscaram para Jace com uma mistura de diversão e desdém. Whitmore. Ele respirou como a piada de uma piada que não achou engraçada. Eu deveria saber. Jace não piscou. Saia daqui. Colton riu, imperturbável. Acha que pode escondê-la aqui? A imprensa já tem fotos dela entrando no seu carro. Estão pirando com a história. Noiva grávida fugitiva resgatada pelo maior rival do noivo. O olhar dele cortou Lauren. Seu desaparecimento está prestes a virar evento da mídia, querida. E essa criança, nossa criança, é a manchete. Lauren tremia. O bebê é meu, Colton. Legalmente? Ele perguntou inclinando a cabeça. Vamos ver. Uma mãe que foge no meio dos votos não parece estável. A imprensa adora uma mulher frágil. Os tribunais também. O maxilar de Jace apertou. Você não vai tocá-la. A atenção de Colton se fixou em Jace com malícia aberta. Acha que isso é sobre ela? Não. É sobre o que ela carrega. Os dedos dele bateram no bolso do casaco. Eu sei sobre a propriedade mineral em Montana, a herança, a linhagem. O bebê liga a reivindicação à família Maddox. Deveria ter contado a ela, Lauren. Deveria ter dito que ela é a chave. Lauren congelou. Ela não entendia. Nem sabia que tinha herança. Jace olhou para ela, um lampejo de algo como culpa cruzando os olhos. Colton viu e riu.
Ah, ele não contou nada, né? Mas eu vou contar. Ele avançou, voz baixando. Seu pai não era só um sonhador de cidade pequena. Ele possuía algo pelo qual o mundo está disposto a matar. E no minuto que você assinar minha certidão de casamento, a família Maddox ganha tudo. A respiração de Lauren prendeu. Não vou assinar nada. Colton sorriu. Você não terá escolha. Jace se moveu na frente dela novamente. Ela tem escolha agora. O sorriso de Colton caiu. Os olhos endureceram em aço. Não por muito tempo. Antes que alguém pudesse reagir, Colton enfiou a mão no casaco e tirou algo que fez Lauren sufocar na respiração. A mão de Colton emergiu do casaco segurando um único envelope branco, grosso, com um selo dourado em relevo. O tipo usado apenas para documentos legais que carregavam o peso de dinastias. A garganta de Lauren apertou ao reconhecer o emblema. O brasão da família Maddox. Uma serpente enrolada em uma coroa. Ele segurou entre dois dedos como um troféu. Sua certidão de casamento, ele disse, voz pingando triunfo. Assinada, carimbada, pronta. Você desapareceu, mas eu antecipei seus pés frios. A respiração de Lauren tropeçou. Nunca assinei nada. O sorriso de Colton se aprofundou. Mas, querida, tem sua assinatura. Uma onda fria bateu nela. Falsificada? Ele falsificou o nome dela. Planejou isso muito antes dela pensar em fugir. Jace deu um passo à frente, olhos estreitando perigosamente. Falsificação é crime federal. E esconder uma mulher grávida na sua residência particular é sequestro. Colton respondeu suavemente. Qual você acha que a imprensa vai divulgar primeiro, Whitmore? O ar ficou elétrico. Lá fora, nas janelas da cobertura, relâmpagos cortaram o céu, iluminando a cidade como um campo de batalha. Dentro, a tempestade era pior. Lauren se sentiu presa entre duas forças maiores que a vida, uma tentando protegê-la, uma tentando consumi-la. De repente, Colton puxou o telefone, clicou num botão e virou a tela para eles. Uma manchete de notícias de última hora gritava: noiva fugitiva resgatada por rival bilionário. Surgem dúvidas sobre o pai do bebê. Os pulmões de Lauren se contraíram. A foto dela desmaiando nos braços de Jace estava estampada em todos os principais sites de notícias. Mais de 1 milhão de compartilhamentos em 20 minutos, Colton disse, orgulhosamente. Pela manhã, o mundo vai acreditar que você fugiu do nosso casamento porque era culpada. Culpada de quê? Lauren sussurrou. O sorriso de Colton virou venenoso. Infidelidade. Jace exalou bruscamente. Você é demente. Não, Colton disse, deslizando o telefone no bolso. Sou estratégico. E Lauren, querida, você não é vítima. Você é alavancagem. Ele deu um passo mais perto. Lauren estremeceu. Você carrega a chave para uma reivindicação de terra multibilionária. Minha família precisa disso. Meu conselho espera isso. Acha que fugir pro Whitmore muda alguma coisa? Só prova que você é instável, inapta. Uma ameaça ao futuro do bebê. Esse bebê não é um ativo empresarial, Lauren gritou, voz rachando. Os olhos de Colton brilharam com algo escuro. Todo herdeiro de legado é um ativo. Algo dentro de Lauren estourou. A raiva substituiu o medo, queimando quente nas veias. Mas antes que pudesse falar, Jace se posicionou na frente dela novamente, bloqueando Colton com uma calma que parecia aço. Você precisa sair, Jace disse. Agora. Colton inclinou a cabeça, estudando-o como um problema a resolver. Ou o quê? Vai protegê-la? Você não sabe metade do que ela está carregando. O maxilar de Jace apertou. Sei o suficiente. Não, Colton sussurrou. Você não sabe nada, mas vou te dar uma prévia. Ele deslizou a mão dentro do envelope e puxou uma fotografia brilhante, velha, desgastada, carimbada com selo estadual. Jogou no chão de mármore. Deslizou até os pés de Lauren. A respiração dela prendeu no peito. Era o pai dela, mais jovem, ao lado de empresários poderosos, e um deles era o pai de Jace. Lauren encarou Jace, confusão e traição girando como a tempestade lá fora. Por que meu pai está nisso? Ela sussurrou. Jace não respondeu. O sorriso de Colton se afiou. Vai lá, Whitmore. Conta pra ela, ou devo eu? Jace finalmente falou, voz baixa e tensa. Essa não é a história toda, Lauren. Colton se inclinou, sussurrando como uma lâmina na garganta. Ah, mas ela está prestes a ouvir a história toda. Então ele ergueu o envelope de novo, revelando outro documento escondido dentro.
Lauren sentiu os joelhos enfraquecendo porque o próximo papel tinha o nome dela e a palavra tutela impressa em negrito. Lauren não se lembrava de cair. Num momento estava olhando para a palavra tutela como se fosse uma lâmina pressionada contra a garganta, e no seguinte suas pernas cederam, derrubando-a no chão de mármore da cobertura. As pedras frias penetraram através do vestido encharcado, a respiração vindo em suspiros finos e quebrados, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para engolir. Lauren! Jace se agachou ao lado dela imediatamente, a mão pairando no ombro, hesitante para tocar sem permissão. Respire. Olhe para mim. Mas ela não conseguia. Tudo dentro dela estava desmoronando de uma vez. O pai, a herança que nunca soube, os documentos falsificados, o frenesi da mídia e agora a tutela. O bebê dela. Seu próprio bebê. Ela pressionou uma palma trêmula no estômago, apavorada de que pudesse parecer diferente agora que alguém estava tentando reivindicá-lo como propriedade. Eu não sabia, ela sussurrou. Não sabia nada disso, não sabia de nada. Colton pairou sobre ela, do jeito que um rei observa um peão caído. Claro que não, seu pai escondeu tudo de você. Whitmore aqui conhece a história. O pai dele certamente conhecia. Jace lançou um olhar letal. Chega! Mas o mundo de Lauren estava girando violentamente demais para focar. Memórias a inundaram. Os telefonemas distantes tarde da noite do pai. Os envelopes que ele mantinha trancados numa caixinha de aço. O jeito que sempre checava as janelas 2 vezes. Ela costumava pensar que ele era apenas ansioso. Agora entendia que estava protegendo algo. Protegendo ela. A garganta fechou. Não consigo fazer isso. Não consigo lutar contra todos vocês. Não sou... Ela engoliu um soluço. Não sou forte o suficiente. Não diga isso. Jace disse firmemente. Mas a firmeza na voz dele só a fez chorar mais forte. Como podia confiar nele? Como podia confiar em alguém? Ele tinha conhecido pedaços do passado dela, pedaços que ela nem sabia que existiam. Ele tinha respostas que ela nem sabia que precisava fazer. A voz dela rachou. Você sabia sobre essa tutela? Sabia o que Colton estava planejando? Jace hesitou. Aquele único suspiro de silêncio cortou mais fundo que qualquer faca. Lauren recuou. Você sabia? O maxilar dele apertou. Não sabia os detalhes, só sabia que seu pai deixou algo para trás, algo importante, algo perigoso nas mãos erradas. Então você me deixou entrar num casamento com um homem que queria roubar meu filho. A voz dela quebrou num choro. Você sabia algo e não disse nada. Jace abriu a boca, depois fechou. Não havia nada que pudesse dizer para fazer esse momento doer menos. Colton exalou como se estivesse entediado. Essa exibição emocional é exaustiva. Lauren, querida, você vai para casa comigo. Vamos resolver as legalidades pela manhã. A cabeça dela estralou para cima, olhos queimando. Não vou a lugar nenhum com você. Colton ofereceu um sorriso cruel. Os tribunais não vão concordar. Lauren se encolheu, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Porque todo mundo está tentando tirar minha vida de mim. A expressão de Jace mudou. Não mais culpa, não mais conflito. Algo mais frio, mais afiado, protetor. Você não vai a lugar nenhum com ele, ele disse calmamente. Nem hoje, nem nunca. Colton avançou pairando sobre eles. E quem vai me impedir? Antes que Jace pudesse responder, Lauren de repente agarrou a beira do sofá, lutando para se levantar. Uma dor aguda atravessou o estômago, intensa o suficiente para roubar a respiração. Os olhos de Jace se arregalaram. Lauren, o que há de errado? Ela ofegou, mão voando para a barriga. Eu acho que algo está acontecendo. Outra dor rasgou através dela, e então os joelhos cederam novamente. Jace, algo está errado com o bebê. O grito de Lauren ecoou pela cobertura, cortando a tensão como vidro quebrado. Ela se dobrou, agarrando o estômago enquanto outra onda de dor a rasgava, mais aguda e violenta que antes. Jace se moveu instantaneamente, pegando-a pelos braços, estabilizando-a antes que desabasse novamente. Len, olhe para mim, ele insistiu. Consegue respirar? Ela tentou, mas a dor não deixou. As respirações vieram rápidas e rasas, pânico misturando com agonia física. Dói tanto. Algo está errado. Colton incrivelmente pareceu irritado em vez de preocupado. Ela está grávida, Whitmore. Mulheres grávidas têm cólicas. Ela está bem. Jace virou a cabeça para ele, fúria atravessando as feições. Você não pode falar, nem mais uma palavra. Mas a visão de Lauren estava embaçando.
Os joelhos tremeram, o corpo se dobrando sobre si mesmo como uma estrutura falhando. Jace a levantou cuidadosamente, guiando-a para o sofá longo de couro, as mãos firmes apesar da tempestade dentro dele. Onde está seu médico? Ele perguntou. Lauren balançou a cabeça, lágrimas transbordando. Colton controla tudo. O médico da família dele. O maxilar de Jace estralou. Atrás dele, Colton deu de ombros com arrogância. Claro que controlo, Colton disse. Essa criança é... Diga, Jace interrompeu, voz baixa e mortal. Diga, e eu te jogo pra fora desse prédio eu mesmo. Colton sorriu. Ativo. O soluço de Lauren rasgou a sala. Jace se virou antes que a raiva o deixasse imprudente. Ajoelhou na frente dela, suavizando a voz. Lauren, estou ligando pro meu médico, minha equipe. Você e o bebê vão ficar bem. Lauren agarrou a manga dele tremendo. Mas se as notícias virem isso, se descobrirem onde estou... Não vão, Jace disse. Meu prédio é lacrado. Minha rede é bloqueada. Ninguém entra. A cabeça dela caiu para trás quando a dor surgiu novamente. Jace alcançou a gaveta elegante da mesinha lateral, puxando um pequeno dispositivo biométrico. Escaneou o polegar, ativando uma linha segura num painel escondido. Uma interface holográfica piscou a vida. Traga a doutora Winslow aqui. Protocolo de obstetrícia de emergência. 10 minutos. Jace ordenou. Sim, senhor. Uma voz respondeu instantaneamente. Colton zombou. Você está exagerando. Jace virou a cabeça devagar, olhos como aço frio. E você está saindo. Colton estourou pela primeira vez, raiva piscando. Se acha que vou deixar você bancar o herói com meu filho? Nosso filho! Lauren gritou através das lágrimas, a dor afiando a voz como uma lâmina. Não só seu, nunca só seu. A respiração dela travou. O rosto ficou pálido, assustadoramente pálido. Jace sentiu o pulso dela. Rápido demais, estressado demais. Ele se inclinou perto, sussurrando. Lauren, olhe para mim. Isso já aconteceu antes? Ela hesitou, depois acenou fracamente. Uma vez na propriedade Maddox há algumas semanas. Jace congelou. E o que o médico deles disse? Os olhos de Lauren se encheram de vergonha. Ele disse que não era nada. Disse que o estresse era culpa minha. Colton mandou ele me dispensar. Jace fechou os olhos, dor cortando através dele. Eles esconderam algo de você. Colton se endireitou ajustando os punhos. Ela estava bem então. Está bem agora. Pare de dramatizar. Colton, Jace disse suavemente. Calhe a boca. E então Lauren sussurrou algo tão fraco que ele quase perdeu. Ele disse que havia um risco. A cabeça de Jace estralou para cima. Risco de quê? Lauren olhou para ele com terror nos olhos. Um risco genético. Algo nos registros do seu pai, Colton. Algo que disseram que só herdeiros Maddox podiam carregar. Jace ficou imóvel. A expressão de Colton piscou. Pânico. Horror. Depois raiva. Lauren, você não deveria saber disso. A sala inteira mudou de temperatura. Lauren agarrou a barriga, gritando novamente. E Jace se levantou devagar, como um homem que acabou de perceber que foi arrastado para uma guerra mais velha do que sabia. Colton recuou porque a verdade que Lauren não deveria saber estava escondida no único arquivo médico que Colton queimaria o mundo para manter enterrado. A doutora Winslow chegou em minutos. Cabelo gris, scrubs azul marinho e a autoridade calma de alguém que entregou crianças por 3 décadas. Ela correu para o lado de Lauren, colocando um monitor portátil contra o estômago enquanto Jace pairava como uma sombra, tensão radiando dele. Lauren deitou de costas no sofá, respiração tremendo, rosto pálido sob as luzes quentes da cobertura. Ela sentiu como se estivesse à deriva, entre medo e consciência, o corpo não mais obedecendo. A pressão arterial dela está perigosamente alta, doutora Winslow murmurou. Induzida por estresse, mas com o histórico dela, ela pausou, olhando para Jace com um aviso que fez a pele de Lauren arrepiar. Precisamos estabilizá-la imediatamente. Colton deu um passo mais perto. Dê algo para ela e vamos embora. Vou levá-la para casa. Jace se moveu na frente dele tão rápido que o ar mudou. Ela não vai sair com você. Doutora Winslow levantou a mão, cortando a tensão. Se ela se mover agora, o risco dobra, possivelmente triplica. A respiração de Lauren travou. Risco do quê? A médica hesitou, depois suspirou. Trabalho de parto prematuro, complicações e, no caso dela, vulnerabilidade genética. O coração de Lauren parou. Jace enrijeceu ao lado dela, maxilar apertando. Colton ficou em silêncio, olhos escurecendo. Que vulnerabilidade genética? Lauren sussurrou.
Alguém me conte a verdade. A voz de Colton cortou a sala. Você não deveria saber. Então conte a ela. Jace estralou. Doutora Winslow inalou devagar. Seu bebê pode carregar uma condição hereditária encontrada na linhagem sanguínea Maddox. Pode ser perigosa se não for monitorada corretamente. Lauren piscou. Que condição? Ninguém respondeu. O silêncio sufocou. Então Jace se ajoelhou ao lado dela, baixando a voz. É por isso que você precisa de proteção, Lauren. Por isso fugir daquele casamento foi o melhor instinto que já teve. Lauren pressionou uma mão trêmula no estômago. O bebê estava vulnerável, em perigo. Ela estava caminhando cega para uma armadilha sem saber que algo dentro do filho podia falhar por causa do homem que queria possuí-lo. As lágrimas vieram silenciosamente dessa vez. Colton zombou. Você está aterrorizando ela sem motivo. A condição é controlável. Minha família lida com isso há décadas. E quantos morreram lidando com isso? Jace retrucou. O maxilar de Colton apertou. Conte a verdade para Lauren. Jace virou para a doutora Winslow. Mantenha ela estável, vou garantir uma ambulância. Não! Lauren agarrou o pulso dele, olhos arregalados. Se a imprensa me ver sendo retirada numa maca, Colton vence. Ele vai usar contra mim. Doutora Winslow acenou. Ela está certa. Lidamos com isso discretamente. A respiração de Lauren começou a se normalizar quando a medicação fez efeito, embora o medo ainda batesse sob as costelas. Ela olhou ao redor da cobertura. As janelas imponentes, a decoração curada, a luz suave de lâmpadas envolvendo ela como um casulo protetor. Ela tinha corrido para dentro dessa tempestade por acidente, mas pela primeira vez sentiu um fragmento de segurança. Jace retornou momentos depois com toalhas e um chale de cachemir macio. Ele o envolveu nos ombros dela, movimentos gentis, cuidadosos, como se ela fosse vidro. Você não está sozinha, ele disse calmamente. As palavras perfuraram algo dentro dela. Ela esteve sozinha a vida inteira, sozinha através da perda dos pais, sozinha através do noivado, sozinha enquanto sussurrava para o filho ainda não nascido à noite, rezando para que ele chegasse num mundo menos cruel do que o que ela conhecia. Mas agora alguém estava ao lado dela. Alguém que não queria controlá-la, mas protegê-la. Ainda assim, não podia confiar nele completamente. Não ainda. Não com os segredos ainda enterrados entre eles. Enquanto normalizava as respirações, Dra. Winslow apertou alguns botões, checando os sinais vitais fetais. Seu bebê ainda está forte, a médica disse suavemente. Mas você deve evitar todo o estresse. Absolutamente todo. Lauren soltou um suspiro trêmulo de alívio, afundando de volta no sofá. Pela primeira vez desde o desastre do casamento começar, esperança piscou no peito. Então o elevador tocou de novo. Só uma pessoa tinha acesso além de Jace. E quando as portas se abriram, a pessoa que saiu fez o sangue de Lauren gelar. Quando as portas do elevador deslizaram abertas, Lauren instintivamente alcançou o braço de Jace. A respiração congelou no peito. Parada sob o halo suave da luz do elevador estava uma mulher. Elegante, polida, brilhando com um tipo inquietante de confiança. Os saltos dela clicaram afiados contra o mármore enquanto avançava. Cada passo confiante demais, familiar demais com esse lugar. Avery Clark, a amante de Colton. A mulher que estava sorrindo ao lado dele nas tabloides. A mulher que Lauren viu uma vez, usando uma pulseira que ela mesma tinha presenteado Colton anos atrás. A mulher que estava no centro de cada mentira. E agora estava aqui. A voz de Jace mergulhou em algo mais frio que descrença. O que diabos você está fazendo no meu prédio? Ela ofereceu um sorriso que não tocou os olhos. Relaxa, Jace, sua segurança me conhece. Ela olhou ao redor da cobertura com curiosidade avaliadora. Já estive aqui antes. Lauren enrijeceu. Antes. Claro. Círculos bilionários eram pequenos. Seus segredos menores ainda. Colton avançou, arrogância retornando como uma mancha. Avery está aqui porque tem informação relevante para essa situação. O maxilar de Jace apertou. Ela não deveria estar perto de Lauren. O olhar de Avery deslizou para Lauren. Devagar, divertido, inquietantemente gentil. Você parece horrível, querida. Suponho que fugir do próprio casamento vai fazer isso com uma mulher. Jace se posicionou entre elas, voz afiada. Diga mais uma palavra e... Ah, Jace! Avery acenou uma mão manicurada. Sempre o protetor. Mesmo quando está protegendo alguém que mal conhece. Lauren engoliu seco. A voz de Avery era calma, mas cada frase cortava como arame. Algo na expressão de Avery dizia a Lauren. Isso não era só crueldade. Era estratégia. Colton abriu o envelope de novo, segurando os papéis de tutela.
Avery trouxe as cópias originais, ele disse, já que você destruiu as da propriedade. Lauren sentiu o coração despencar. Nunca toquei nelas. Avery deu de ombros. Alguém tocou. Talvez tenha sido você, Colton. Ela disse levemente, mas a cutucada acertou. Colton fuzilou ela. A aliança deles, fina como vidro, estava rachando. Avery se aproximou de Lauren com passos lentos, deliberados. Você sabe por que ele quer o bebê, né? Realmente sabe? A voz dela suavizou, quase piedosa. Não é só a reivindicação da terra, é a condição. Lauren tremeu. Que condição? Avery cruzou os braços. Homens Maddox não vivem muito sem intervenção médica. A propriedade mineral que seu pai deixou contém os metais raros necessários para o tratamento. Sem acesso a ela, a expectativa de vida de Colton... Colton sibilou. Cale a boca. Mas Avery não parou. Ela sorriu para Lauren. Ele não quer o bebê pela empresa, querida. Quer porque herdeiros Maddox são a única correspondência para continuar extraindo os metais necessários para o tratamento dele. Não é sobre negócios, é sobre sobrevivência. E para isso, a sala ficou imóvel. O pulso de Lauren martelou nos ouvidos, o filho sendo caçado pelo DNA. Por ganância médica. O peito apertou, fúria misturando com terror, até mal conseguir respirar. Jace exalou devagar, a peça final do quebra-cabeça caindo no lugar. Então é essa a verdade, ele sussurrou. O legado dos Maddox não é riqueza, é dependência. Colton avançou em direção a Avery, mas ela desviou levemente sorrindo. Relaxa, não contei a ela a pior parte. Jace se posicionou na frente de Lauren novamente, voz baixa, perigosa. Que pior parte? Avery olhou diretamente para Lauren, os olhos escuros com algo entre compaixão e crueldade. Seu pai não morreu num acidente. Foi assassinado. Lauren sentiu o mundo desabar embaixo. Jace congelou. Colton estralou. Avery. Ela só sorriu. E o homem que ordenou está nesta sala. Por 10 segundos completos, ninguém respirou. Lauren sentou congelada no sofá, os dedos cravando nas almofadas enquanto as palavras de Avery ecoavam pelo crânio. Seu pai foi assassinado. A sala pareceu inclinar, as luzes da cidade atrás do vidro distorcendo em listras douradas enquanto a tempestade soprava. Ela sentiu como se estivesse afundando debaixo d'água, cada som abafado exceto o martelar frenético do próprio pulso. Jace foi o primeiro a se mover. Ele avançou em direção a Avery, expressão escurecendo em algo letal. Se você está mentindo... Avery levantou ambas as mãos. Não estou. Jurei lealdade à família Maddox, não ao Colton. E a verdade é que seu pai, Lauren, se tornou uma ameaça no momento em que se recusou a assinar a propriedade mineral. Ela pausou, deixando as palavras assentarem. O pai de Colton ordenou o golpe, e Colton aprovou o pagamento. A visão de Lauren embaçou, a respiração presa na garganta, aguda e dolorosa. Não, não. Meu pai morreu num acidente. Foi o que me disseram. Borda, foi o que criaram para você, Avery respondeu. Uma história limpa, investigação fechada, autoridades pagas. Precisavam de você ingênua e desprotegida. As mãos de Lauren tremeram violentamente. A traição era grande demais para compreender. A vida inteira construída numa mentira, arranjada pelo homem com quem quase casou. Jace virou devagar em direção a Colton, olhos glaciais. Você envolveu o pai dela na cadeia de suprimentos médicos da sua família. Quando ele não entregou a propriedade, você o assassinou e depois mirou a filha pelo bebê que ela eventualmente carregaria. Colton estourou. Whitmore, cale a boca. Você não sabe nada. Ah, sei o suficiente, Jace disse. Suficiente para enterrar você. Avery cruzou os braços. É por isso que vim. Cansei de cobrir para ele. O império inteiro dele está desmoronando. Herança, fraude, esquema médico, tutela manipulada. Uma vez que a imprensa conseguir a verdade, Maddox Global vai queimar. Colton riu de repente. Um som oco, perigoso. Acha que alguém vai acreditar nela? Uma noiva fugitiva com instabilidade fabricada? Controlei a narrativa por anos. Posso girar isso dormindo. Jace avançou. Dessa vez não. Lauren olhou para cima para ele, respiração trêmula. O que quer dizer? Jace se agachou ao lado dela, voz baixa mas firme. Seu pai confiou no meu. Eles tinham acordos, arquivos de backup, seguro. Se o que Avery está dizendo é verdade, então existem documentos por aí que provam que a família Maddox orquestrou a morte dele. O coração de Lauren martelou. Documentos onde? Jace hesitou. Não sei,
Mas sei como meu pai escondia coisas, e se ele protegeu sua família, não deixou nada ao acaso. Vamos encontrá-los. Os olhos de Colton estreitaram. Não, não vão. É exatamente o que vamos fazer, Jace respondeu. A calma dele era mais assustadora que raiva. Doutora Winslow se aproximou, interrompendo o confronto. Lauren precisa descansar. Os sinais vitais estão melhorando, mas instáveis. Estresse ainda pode provocar trabalho de parto prematuro. Mas Lauren balançou a cabeça. Não, sem descanso. Não até Colton ser exposto. Não até meu pai ter justiça. A voz dela não tremeu dessa vez. Carregava algo novo, algo feroz, determinação. Avery a observou com uma mistura estranha de admiração e arrependimento. Então vai precisar de mais que determinação. Vai precisar de evidência. E eu sei onde está a primeira peça. A cabeça de Colton estralou em direção a ela. Avery, não se atreva. Ela sorriu. Tarde demais. Avery virou para Lauren. Há um cofre, não na propriedade, não na empresa, em outro lugar, onde só 2 pessoas sabiam que existia. Lauren engoliu seco. Quem? Avery sorriu. Seu pai. E então ela apontou devagar, significativamente em direção a Jace. E o dele. A respiração de Lauren prendeu. Jace se endireitou, choque atravessando a compostura. Porque se isso fosse verdade, então o próximo passo para expor Colton Maddox estava escondido no único lugar que Jace nunca pretendeu que Lauren entrasse. A sala pareceu pulsar com um silêncio estranho e pesado depois que Avery apontou para Jace. Lauren sentiu o batimento cardíaco ecoando nos ouvidos. Firme, mais forte que antes. Alimentado agora por algo mais afiado que medo. Uma missão, uma verdade que precisava descobrir. Um pai que precisava vindicar. Mas antes que pudesse falar, o elevador da cobertura tocou de novo. Cada cabeça virou para ele. Dessa vez, quando as portas se abriram, nenhuma elegância a atravessou. Nenhuma Avery, nenhuma ameaça, nenhum bilionário. Em vez disso, um jovem tropeçou para fora, encharcado pela tempestade. Cabelo grudado na testa, agarrando uma bolsa mensageiro de couro no peito como um salva-vidas. Espera, espera, ele ofegou. Não me expulsem, tenho algo que ela precisa. 2 guardas de segurança Whitmore o seguiram, cada um segurando um braço, claramente tendo arrastado ele contra a vontade. O guarda menor disse. Ele insistiu que conhecia a senhorita Hale. Tentou forçar a entrada pela doca de carga. Não, o jovem gritou. Sou o estagiário do pai dela. Trabalhei para o Daniel Hale antes dele morrer. Por favor me deixem falar com ela. A respiração de Lauren prendeu. Qual seu nome? Ellie. Ele disse, voz rachando. Ellie Mercer. O coração dela apertou. Ela lembrava o nome. O pai tinha mencionado uma vez o garoto brilhante que fazia perguntas demais. Ele disse com carinho, calorosamente, do jeito que raramente falava sobre mais alguém. Jace acenou para os guardas. Soltem ele. Eli tropeçou para frente, quase caindo nos tênis encharcados. Alcançou dentro da bolsa mensageiro com mãos tremendo, puxando uma pilha de documentos embrulhados em plástico. Esses estavam escondidos na oficina do seu pai, ele disse, empurrando para frente. Ele me disse para guardar com segurança, caso algo acontecesse com ele. Os olhos de Eli brilharam com dor. Não entendi o que ele quis dizer até ser tarde demais. Lauren alcançou com mãos tremendo e pegou os documentos. O plástico estalou enquanto descascava. Dentro estavam plantas, escrituras de terra e notas manuscritas na caligrafia inconfundível do pai. Os olhos encheram de lágrimas vendo os laços e inclinações familiares. Ele sabia, Lauren sussurrou. Sabia que estavam vindo atrás dele. Eli acenou desesperadamente. Sim, ele me disse que se alguém perguntasse sobre a terra de Montana, especialmente a família Maddox, eu tinha que desaparecer. Desapareci por anos, mas quando as notícias estouraram essa noite, quando vi seu rosto em cada tela, a voz quebrou. Soube que não podia me esconder mais. Colton revirou os olhos. Isso é patético. Aquela terra está amarrada à lei de herança Maddox. Qualquer notinha que seu pai rabiscou não vai valer. Eli o cortou. Daniel Hale não só possuía os direitos de mineração. Ele se aproximou, raiva tremendo pela voz. Ele possuía o único método de extração seguro. Sem a permissão dele, os tratamentos médicos da sua família são inúteis. A respiração de Lauren travou. Os olhos de Jace se arregalaram. Avery sorriu satisfeita. E aí está. O rosto de Colton drenou de cor. Eli pressionou um pequeno HD na palma de Lauren.
Todos os dados científicos, todas as fórmulas, toda a prova de que a família Maddox manipulou o governo para cobrir a condição deles por décadas. Colton avançou, mas Jace o empurrou para trás com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Lauren agarrou o HD contra o peito como um escudo. Isso, ela sussurrou. Isso é tudo. Eli acenou. Suficiente para derrubar Maddox Global. Suficiente para vingar seu pai. As lágrimas de Lauren finalmente caíram. Não de medo, mas de fúria. Propósito. Renascimento. Jace olhou para ela com um novo entendimento. Isso significa que você não está sem poder, Lauren. Você é a única pessoa que pode destruí-lo. Colton rosnou. Sobre meu cadáver. As sobrancelhas de Avery se levantaram. Isso pode ser arranjado. Mas Lauren ficou firme, não mais tremendo. A voz suave, mas inquebrável. Não, Colton. Sobre seu legado. Trovão rachou lá fora. E então ela adicionou algo que fez Colton congelar. Começamos amanhã, na reunião de acionistas. A tempestade lá fora se intensificou pela noite, relâmpagos esculpindo cicatrizes brancas afiadas pelo horizonte de Manhattan. Dentro da cobertura, porém, uma tempestade diferente estava fermentando. Uma silenciosamente orquestrada por um homem que tinha construído um império sobre manipulação, intimidação e destruição disfarçada de charme. Colton Maddox não era mais o noivo polido de horas atrás. Agora ele andava pela cobertura como um predador preso, calculando, fervendo, estudando cada saída, cada reação, cada fraqueza na sala. As sombras se agarravam a ele, esticando a silhueta em algo monstruoso. Lauren o observou cautelosamente do sofá, Eli ao lado dela agarrando a bolsa mensageiro como um escudo. Jace estava entre eles e Colton, calmo mas inflexível, a fúria quieta na postura, um aviso para qualquer um prestando atenção. Mas Colton não estava com medo. Estava enfurecido. Acha que pode entrar na minha empresa amanhã? Colton zombou. E destruir tudo que a família Maddox construiu? Ele apontou para Eli, um estagiário assustado. Os olhos cortaram Lauren. Uma noiva fugitiva. E ele olhou para Jace. O filho do homem que faliu metade de Wall Street em 2008. Os olhos de Jace se afiaram. Diga o nome do meu pai de novo. Tenta. Colton ignorou, virando o veneno de volta para Lauren. Você sempre foi tão ingênua? Acha que justiça existe para pessoas como você? Acha que pode me vencer com documentos, com testemunhas, com ciência? A voz subiu, vibrando com fúria descontrolada. Eu possuo juízes, possuo senadores, possuo as patentes dos tratamentos que mantêm minha dinastia inteira viva. Lauren engoliu, mas não desviou o olhar. Então por que está tão assustado? Um músculo estralou no maxilar de Colton. Avery soltou uma risada baixa atrás dele. Ah, ele está apavorado, só esconde atrás de monólogos. Colton girou nela. Você me traiu, traiu todo mundo. Avery respondeu calmamente, incluindo você mesmo. Colton deu um passo mais perto, rosto torcido. Te dei tudo. Não, Avery corrigiu. Você me usou, tem diferença. Jace se moveu sutilmente, mudando na frente de Lauren, sentindo perigo subindo. Colton notou. Os olhos estreitaram. Está protegendo ela como se fosse sua. Jace não piscou. Não. Estou protegendo ela porque merece proteção. Algo que você nunca deu para ninguém. A respiração de Colton tremeu com violência contida. Acha que ela vai te escolher? Acha que vai bancar o herói e cavalgar pro pôr do sol? Ela não te conhece, Whitmore. Não sabe o que sua família fez. Não sabe do que você é capaz. Lauren ficou tensa, sentindo a armadilha na voz dele. Do que está falando? Colton sorriu. O tipo de sorriso que pertencia a um homem que acabou de encontrar a lâmina perfeita. Pergunta para ele, ele disse suavemente. Pergunta pro Jace por que o pai dele tinha acesso à pesquisa do seu pai. Pergunta por que a propriedade Whitmore foi o último lugar que seu pai visitou antes de morrer. O coração de Lauren acelerou. Jace, isso é verdade? Jace inalou devagar, o peso da verdade pesado nos ombros. Seu pai e o meu trabalharam juntos. Sim, eram parceiros em proteger a propriedade de Montana, mas meu pai não... Colton o cortou com uma risada. Não o quê? Não empurrou Daniel Hale em direção à família Maddox? Não convenceu ele a negociar conosco? Não lucrou com os minerais? Os punhos de Jace se fecharam. A respiração de Lauren ficou rasa. A sala pareceu menor. A voz de Colton ecoou nos ouvidos dela como veneno pingando constantemente,
infectando cada dúvida que já carregou. Colton se aproximou, baixando a voz até deslizar nos ossos dela. Lauren, você fugiu do homem errado. Jace enrijeceu. Não escute ele. Mas Colton não tinha terminado. Pergunte a si mesma, por que Jace apareceu no momento exato que você fugiu? Por que a segurança dele te deixou entrar? Por que ele já estava rastreando transações Maddox relacionadas à sua propriedade? O pulso de Lauren martelou. Jace, ela sussurrou. Ele abriu a boca. Mas as luzes da cobertura de repente piscaram. Depois apagaram. Um blackout varreu a torre. E na escuridão, um único som ecoou. O clique metálico de alguém engatilhando uma bala. A escuridão engoliu a cobertura. Grossa. Total. Lauren congelou, cada músculo apertando quando o clique metálico ecoou de novo. Afiado, frio, inconfundível. Uma arma. Alguém tinha trazido uma arma para dentro da Whitmore Tower. Eli soltou um suspiro estrangulado. Avery praguejou baixo, e Jace se moveu instantaneamente, colocando o corpo na frente de Lauren como se o instinto tivesse sido esculpido nos ossos. Fique atrás de mim, ele sussurrou. A voz de Colton flutuou pela escuridão. Relaxa. Se eu quisesse ela morta, não teria saído da capela. Mas você quer algo pior, Avery retrucou. Controle. Os geradores de emergência zumbiram a vida. Um brilho vermelho suave iluminou a cobertura apenas o suficiente para revelar Colton parado imóvel, mãos vazias levantadas zombeteiramente como desafiando eles a acusá-lo. Não trouxe a arma, ele disse. Mas alguém nesta sala trouxe. A respiração de Lauren tremeu. Quem? Mas ninguém respondeu. Um alarme de segurança tocou distantemente, sinalizando falha de energia backup em vários andares. O maxilar de Jace flexionou. Alguém tinha cortado os sistemas intencionalmente. Isso não foi acidente, foi ataque. Ele tocou o relógio 2 vezes, ativando alerta silencioso para o chefe de segurança. Estamos indo para o térreo, ele disse, segurando o braço de Lauren gentilmente. Estamos saindo da torre até sabermos quem está dentro. Colton sorriu. Fugindo de novo? Protegendo ela, Jace corrigiu. Um conceito estranho para você. Mas não era Colton que Lauren tinha medo agora. Era a escuridão entre eles. As peças faltando na história de Jace. As sombras nos olhos deles sempre que o nome do pai dela era mencionado. Ainda assim, ela o seguiu. Segurança os encontrou no elevador privado. Em minutos, Jace os escoltou para uma garagem subterrânea, depois para dentro de uma SUV preta com vidros blindados à prova de balas. Lauren se inclinou no banco de couro, tremendo não de medo dessa vez, mas de incerteza. Para onde estamos indo? Ela sussurrou. Algum lugar seguro, Jace respondeu. Eli agarrou a bolsa mensageiro. Algum lugar é seguro? Sim, Jace disse. Minha conferência de imprensa. Lauren piscou. Sua o quê? Ele encontrou os olhos dela. Amanhã de manhã, estou dando uma coletiva de imprensa. Avery levantou a sobrancelha. Vai divulgar os crimes do Maddox na frente da cidade inteira. Não, Jace disse calmamente. Vou contar ao mundo a verdade sobre Lauren. O peito de Lauren apertou. Jace não, já pareço instável. Porque Colton criou essa narrativa, Jace disse. Estou prestes a desmantelá-la. A SUV cortou as ruas encharcadas de chuva em direção a Midtown. Jace continuou. Vou confirmar que a pesquisa do seu pai existiu. Vou confirmar que Maddox Global tentou apreendê-la. Vou revelar a certidão de casamento falsificada e a tentativa de tutela. O mundo precisa saber que você fugiu porque estava em perigo, não porque era culpada. Lauren balançou a cabeça, sobrecarregada. As pessoas vão achar que você está fazendo isso por atenção. Não me importo com o que pensam, ele disse. Me importo que você esteja protegida. Avery sorriu. Colton vai perder a cabeça. Ótimo, Jace disse. Deixa ele. A SUV entrou numa entrada subterrânea sob a Whitmore Square, o quartel-general da empresa de Jace. Dezenas de oficiais de segurança alinhavam a rota para um salão de conferências privado. O coração de Lauren martelou enquanto saía. O ar cheirava levemente a ozônio e madeira polida. Repórteres inundariam esse lugar em apenas horas. Câmeras, luzes, manchetes. Você está pronta para isso? Jas perguntou calmamente. Não, ela sussurrou honestamente. Mas estou pronta para parar de ter medo. Pela primeira vez, Jace permitiu um leve sorriso. Então, vamos começar.
Mas quando alcançaram a porta para o salão principal, o chefe de segurança de Jace correu em direção a eles, pálido e sem fôlego. Senhor, há um problema. Jace enrijeceu. O que agora? O guarda estendeu um tablet mostrando um boletim de notícias de última hora. Lauren sentiu o mundo inclinar. Colton Maddox já estava na televisão ao vivo. E ele estava nomeando Jace Whitmore como o homem que sequestrou Lauren e o bebê ainda não nascido. Lauren ficou congelada enquanto a tela do tablet se iluminou com a performance perfeitamente ensaiada de Colton na televisão nacional, emoldurado pelo logotipo reluzente da Maddox Global. Ele parecia polido, composto, tragicamente preocupado. A personificação viva de uma vítima bilionária. Minha noiva, Colton disse, voz tremendo apenas o suficiente para parecer sincera. Foi abduzida do nosso local de casamento por Jace Whitmore. Ele explorou a vulnerabilidade dela. Manipulou ela, e agora levou meu filho ainda não nascido. O estômago de Lauren revirou. Os joelhos enfraqueceram. Ele não estava apenas mentindo, estava reformulando a realidade em tempo real. Um gráfico ao lado dele dizia: urgente, Whitmore é acusado de sequestrar noiva grávida. Jace bateu a porta do salão de conferências tão forte que as dobradiças chacoalharam. Ele está montando uma campanha de difamação em escala total, Avery murmurou. Ele é bom, mau, mas bom. Eli andava em pequenos círculos frenéticos. O que fazemos? Todo mundo acredita nele. Lauren sentiu as paredes fechando. Cada pesadelo que tentou superar agora estava amplificado em cada tela de TV na América. Já podia ouvir os sussurros. Pobre garota instável. Mãe inapta. Outra mulher manipulada pelo poder. A garganta apertou. Isso é exatamente o que ele me avisou, ela sussurrou. Disse que o mundo acreditaria nele sobre mim. Lauren, olhe para mim. Jace se aproximou, mas ela não conseguia. Não quando o mundo lá fora estava a despedaçando. Cobriu o rosto com ambas as mãos. Ele acabou de fazer eu parecer que abandonei meu bebê, que sou descontrolada, que sou perigosa. A voz quebrou. Quem vai dar custódia para uma mãe assim? O silêncio se agarrou à sala como neblina. Então Jace gentilmente abaixou as mãos dela. Você não vai perder seu filho, juro pra você. Mas Lauren balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Isso é maior que nós agora. Colton tem senadores, juízes, âncoras de mídia. Ele possui a narrativa. E nós, Jace disse, voz firme. Vamos tomá-la de volta. Ele caminhou para o centro da sala, arregaçando as mangas como um homem se preparando para a guerra. Ele quer batalha pública. Vai ter uma. Mas dessa vez, Lauren, você não vai ficar sozinha. Avery cruzou os braços. Precisamos de prova, evidência sólida, algo que Colton não pode distorcer. Ellie levantou o HD que tinha trazido. Está tudo aqui. Correspondência médica, contratos falsificados, a condição hereditária dos Maddox, suficiente para lançar 10 investigações. Jace acenou. Então usamos. Lauren exalou trêmula. O coração ainda acelerado, mas algo novo piscou sob o pânico. Determinação. E se o mundo ainda não acreditar em mim? Ela sussurrou. Eles não precisam acreditar em você ainda, Jace disse. Só precisam te ouvir, Avery adicionou. E ver ele desmoronar. Jace se aproximou de Lauren cuidadosamente, como se ela estivesse sobre uma linha de fratura. Amanhã de manhã você fala. Você, não eu. Você conta a verdade, a história real, a que ele esteve enterrando por anos. Lauren engoliu. E se eu desmoronar na câmera? Ele segurou o olhar dela. Então você desmorona. A verdade não precisa de perfeição, precisa de coragem. A respiração dela tremeu, enxugou os olhos, endireitou a coluna e acenou. Mas antes que alguém pudesse falar de novo, o chefe de segurança de Jace irrompeu na sala, ofegando. Senhor, atualização urgente. O local da coletiva de imprensa está comprometido. Alguém vazou sua agenda. O maxilar de Jace se afiou. Quem vazou? O guarda hesitou. Alguém de dentro da sua empresa. Avery praguejou. Eli empalideceu. Lauren encarou Jace, pavor lentamente subindo de novo. Alguém trabalhando para você vazou nossa localização? Ela sussurrou, mas o guarda não tinha terminado. Tem mais, senhor. A pessoa que vazou, ele engoliu seco. Já está dentro do prédio e está procurando Lauren. Lauren sentiu o frio correr pelas veias. Alguém leal a Colton estava vindo atrás dela e estava a poucos passos de distância. Os alarmes já estavam soando nos andares inferiores quando Jace entrou em ação. Tranquem os níveis 3 a 7, ele ordenou,
Ninguém entra sem minha autorização direta. Mas o guarda balançou a cabeça, sem fôlego. Senhor, quem vazou a agenda tinha seus códigos de acesso. Um calafrio percorreu a espinha de Lauren. Alguém com acesso. Alguém de confiança. Alguém próximo. Avery praguejou. Esse é exatamente o manual do Maddox. Ele não vence na sala de reuniões, vence nas sombras. Jace colocou uma mão firme nas costas de Lauren. Estamos nos movendo agora. Segurança os cercou, guiando-os por um corredor privado em direção à suíte médica dentro da Whitmore Square. O coração de Lauren martelou enquanto as portas do elevador se abriram. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Os passos instáveis. O corpo exausto de estresse, mentiras e medo. Dentro da sala médica, Dra. Winslow já estava esperando, convocada pelo chamado de emergência de Jace. Ela trouxe um monitor fetal, a expressão urgente mas calma. Len, ela disse suavemente. Deite, deixe eu checar os sinais vitais do bebê. Lauren acenou e se acomodou na mesa de exame. A respiração estremeceu. O gel pareceu frio contra a pele, enquanto Dra. Winslow pressionou a sonda levemente no estômago. Um momento de estática. Depois um batimento cardíaco firme e forte preencheu a sala. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Lauren ofegou, lágrimas brotando nos olhos. Por um momento, todo o resto desapareceu. O perigo, as mentiras, a traição. O bebê estava lutando, forte, vivo. Mas Dra. Winslow não sorriu. As sobrancelhas se uniram, a postura se firmou. Ela ajustou a máquina, pressionou a sonda de novo, mais fundo. O batimento cardíaco ecoou novamente. Saudável, rítmico. Mas o franzir da médica se aprofundou. Dra. Winslow, Lauren sussurrou. O que há de errado? A médica inalou devagar, escolhendo cada palavra como se pudesse estilhaçar o mundo. Os marcadores genéticos. A condição Maddox. Ela pausou. Seu bebê não tem. Silêncio. Colton, parado perto da porta sob vigilância de segurança, enrijeceu. O que disse? O bebê, Dra. Winslow repetiu virando o monitor em direção a Jace. Não carrega o defeito hereditário Maddox. Lauren piscou. Mas, isso não faz sentido. O bebê, Colton disse. Não, Dra. Winslow disse firmemente. Essa criança está completamente livre da assinatura genética Maddox. Jace congelou. O queixo de Avery caiu. Eli quase derrubou a bolsa. O rosto de Colton drenou de toda a cor. E então a verdade atingiu a sala com a força de uma explosão. Jace olhou para Lauren. Lauren, isso significa... Dra. Winslow terminou a frase. Colton não é o pai do bebê. O chão pareceu se dissolver sob os pés de todos. A respiração de Lauren prendeu. O quê? Não, eu nunca... Colton foi o único. Mas Dra. Winslow balançou a cabeça. Geneticamente impossível. Esse bebê não é herdeiro Maddox. Colton avançou, rosto torcido com uma raiva tão brilhante que beirava a loucura. Refaça o teste. Conserte a máquina. Você não sabe o que está... Chega! Dra. Winslow estralou. Ciência não se curva para o seu temperamento. Jace se posicionou entre Colton e Lauren de novo, voz baixa, perigosa. Então é por isso que você apressou o casamento. Não só pela reivindicação da terra. Estava apavorado de que o bebê pudesse não ser seu. A respiração de Colton ficou irregular. Isso é manipulação. Mentiras. Ela está mentindo. Os olhos de Lauren se encheram não de vergonha, mas de percepção. Dolorosa, desorientadora. Meu pai, ela sussurrou. Ele me disse uma vez antes de morrer que o amor nem sempre parece do jeito que você espera. Nunca entendi o que quis dizer. Avery encarou Jace. Então quem é o pai? Os lábios de Jace se abriram, mas nenhum som saiu. Algo na expressão dele mudou. Choque, depois medo, depois reconhecimento. Lauren o encarou, o coração trovejando. Jace, ela sussurrou. Por que está me olhando assim? Todos ficaram imóveis, e então Jace inalou bruscamente como se uma memória que tinha enterrado há muito tempo tivesse subitamente rompido a superfície. Lauren, tem algo que você precisa saber sobre a noite que seu pai morreu. O sol mal tinha nascido quando as SUVs pretas rolaram para o estacionamento subterrâneo da sede global da Maddox. O amanhecer de Manhattan pintou dourado pelas torres de vidro, mas a cidade parecia mais fria que o normal. Silenciosa. Tensa. Como se sentisse que uma dinastia estava prestes a cair. Lauren saiu primeiro,
Não parecia nada com a noiva fugitiva tremendo da noite anterior. O cabelo estava preso num coque elegante. Um casaco carvão sob medida cobria os ombros. O olhar firme, calmo, inflexível, cortou a névoa da manhã. Ela não estava mais se escondendo. Estava aqui para terminar isso. Atrás dela caminharam Jace, Avery, Ellie e 2 oficiais de segurança discretos. Mas mesmo com a presença deles, Lauren sentiu o peso do que estava prestes a enfrentar. Maddox Global não era só uma empresa. Era uma fortaleza construída sobre séculos de poder, engano e dinheiro sujo de sangue. Mas agora ela tinha verdade, evidência e algo mais perigoso: determinação. O saguão explodiu em murmúrios no momento que ela entrou. Repórteres enxamearam atrás de barricadas, gritando o nome dela. A gravidez já estava em alta em cada plataforma. Jace ficou perto, protegendo-a das câmeras piscando. Avery se inclinou. Lembre, se mostrar medo, vão achar que te possuem. Não tenho mais medo, Lauren sussurrou. Era verdade. Entraram na sala de reunião do último andar. Um espaço massivo emoldurado por janelas do chão ao teto com vista para toda Manhattan. A longa mesa de mármore brilhava sob a iluminação embutida, cercada pelos 12 membros do conselho que controlavam o Império Maddox. Colton estava à cabeceira da mesa, sem terno hoje, sem polimento de casamento, apenas um homem se desintegrando por dentro, a máscara escorregando a cada batida do coração. Você não deveria estar aqui, ele disse friamente. Lauren avançou. Então você não deveria ter mentido. Suspiros circularam a sala. Jace deslizou uma pasta na mesa com força. Eli colocou o HD ao lado. Avery cruzou os braços, desafiando qualquer um a questioná-los. Isso, Jace disse, é evidência de fraude, manipulação médica, tentativa de tutela, roubo e cumplicidade em assassinato envolvendo a família Maddox nos últimos 20 anos. A sala explodiu em sussurros. Colton bateu o punho. Isso é tudo fabricado. A voz de Lauren cortou o caos como uma lâmina. Então por que o arquivo médico mostra que meu bebê não carrega o defeito genético Maddox? Silêncio. Membros do conselho trocaram olhares atordoados. Jace continuou. E por que cada documento falsificado remete a executivos sob sua folha de pagamento privada? Uma membra do conselho muito velha e muito severa, senhorita Waverly, ajustou os óculos. Sr. Maddox, se essas alegações forem verdadeiras, você violou nada menos que 7 leis de herança. O maxilar de Colton estralou. Essas pessoas estão manipulando vocês. Ela, Lauren, é instável. Instável, Lauren repetiu suavemente. Ou inconveniente. Outro membro do conselho falou. Vimos a coletiva de imprensa. Você acusou Whitmore de sequestrar sua noiva grávida. Lauren avançou, revelando uma captura de tela impressa. Meu médico confirmou ontem à noite que Colton Maddox não é o pai. Choque ondulou pela sala como uma onda física. Colton avançou. Esse teste foi adulterado. Avery cortou suavemente. Ou você estava mentindo desde o começo. Eli adicionou. E temos os timestamps para provar as inconsistências genéticas. O conselho murmurou urgentemente. Senhorita Waverly levantou a mão. Sr. Maddox, até que uma investigação interna completa seja concluída, mocionamos suspendê-lo como CEO, efetivo imediatamente. Colton congelou. Não, ele sussurrou. Vocês não podem. A votação foi unânime. Jace alcançou dentro do casaco, puxando a pequena caixa de metal que o pai de Lauren tinha deixado. Deslizou em direção a ela. É hora, ele disse calmamente. Abra. Os dedos de Lauren tremeram quando a trava clicou. Dentro estavam cartas. Fotos, uma chave, um envelope lacrado com o nome dela. E uma linha na carta de cima. Seu futuro é maior que o deles. Proteja a verdade, Lauren. Pai, ela chorou. Lágrimas completas, limpas, gratas. Mas antes que pudesse ler mais, as portas da sala de reuniões estouraram abertas. E o homem do restaurante, o verdadeiro pai do bebê dela, entrou. A sala de reunião caiu num silêncio impossível quando as portas se abriram violentamente. Cada cabeça virou, cada respiração prendeu, e Lauren, congelada no meio do passo, sentiu o mundo inclinar sob os pés. Ele estava na porta, encharcado pela tempestade lá fora, a jaqueta grudada nos ombros largos, cabelo escuro pingando no chão de mármore polido. Mas os olhos, aqueles firmes, âmbar quentes, eram exatamente como ela lembrava. O homem do restaurante, o estranho que a ajudou quando o carro quebrou 6 meses atrás, a presença quieta e gentil que ficou com ela até o reboque chegar.
que comprou chocolate quente porque ela parecia com frio, que insistiu em caminhar ela em segurança até os degraus do apartamento. Ele tinha desaparecido sem dizer o nome, e ela nunca o esqueceu. Agora ele entrou na sala. Maxilar firme, expressão apertada como se estivesse segurando uma verdade por tempo demais. Lauren, ele disse suavemente. A respiração dela tremeu. Você é real. Está aqui. Atrás dela, Jace enrijeceu. Avery olhou de um lado para o outro entre eles, olhos arregalados. Colton rosnou, e o conselho sussurrou entre si porque a tensão era inconfundível. O homem se aproximou. Meu nome é Rowan Hale. Lauren piscou. Hale? Rowan acenou. Sou seu primo. Daniel Hale era meu tio. Os joelhos de Lauren enfraqueceram. Um membro da família. O primeiro que conhecia desde a infância. O pai sempre manteve a família distante, alegando ser mais seguro assim. Ela pensou que era luto ou orgulho. Agora entendia que era proteção. A voz de Rowan suavizou. Seu pai me pediu para encontrar você se algo acontecesse. Tentei. Deus, tentei. Mas a família Maddox ficou movendo você, redirecionando sua correspondência, bloqueando cada rastro. Colton zombou. História conveniente. Mas Rowan nem olhou para ele. O olhar travou em Lauren. A noite que nos conhecemos no restaurante não foi acidente. Encontrei registros mostrando que agentes Maddox estavam seguindo você. Intervim. Lauren engoliu. Você me salvou? Rowan acenou uma vez. Queria te contar a verdade. Tudo. Mas também não queria te puxar para a guerra que seu pai morreu tentando terminar. Avery murmurou baixo. Bem, tarde demais para isso agora. Rowan continuou, voz firme. Depois que seu pai morreu, ele deixou instruções, cartas, avisos, e mais uma coisa. Ele virou para a sala de reunião, levantando uma pasta. Prova de que o patriarca Maddox ordenou o assassinato de Daniel Hale. O conselho explodiu. Colton bateu a mão. Isso é armação. A palma de Rowan não quebrou. Também tem evidência de DNA provando que a criança que Lauren carrega não pode biologicamente ser sua. Ele pausou. O que seu pai também sabia. Lauren sentiu lágrimas escorrerem pelas bochechas. Por quê? Por que eu? Por que vieram atrás de mim? Rowan olhou para ela gentilmente. Porque você carrega a linhagem Hale ininterrupta. Porque seu pai foi o único capaz de produzir os métodos de extração mineral que Maddox precisava. Porque você herdou tudo o que queriam, mas não podiam legalmente tomar. Então Rowan adicionou. E porque você é mais forte do que jamais esperaram. O coração de Lauren apertou. Colton, perdendo o controle, avançou pela mesa em direção a Rowan. Mas Jace o pegou pelo colarinho, batendo ele de volta contra a parede de mármore. Você acabou. Jace sibilou. Membros do conselho se levantaram das cadeiras em caos, gritando moções, exigindo segurança, pedindo remoção imediata de Colton Maddox como CEO. Estava desmoronando agora. Mais rápido, mais pesado, mais violentamente do que Colton jamais imaginou. O império estava queimando, e Lauren estava no centro, não como presa, mas como julgamento. Rowan se posicionou ao lado dela. Tem mais, Lauren. Algo que seu pai queria que você soubesse. Ela olhou para ele, respiração tremendo. O que é? Rowan abriu o próximo documento na pasta. Seu pai não só te deixou terra ou pesquisa ou avisos. Ele virou a página. Ele te deixou propriedade. O pulso de Lauren parou. Propriedade do quê? Ela sussurrou. Rowan encontrou os olhos dela. De toda a propriedade mineral, e da patente que pode desligar Maddox Global para sempre. A sala de reunião tinha explodido em caos. Mas pela primeira vez desde o pesadelo começar, Lauren sentiu algo desconhecido subindo dentro dela. Força. Não o tipo desesperado que se agarrou por meses, mas uma certeza fundamentada. Ancorada. A verdade estava exposta. O legado do pai não estava mais enterrado. E Colton Maddox, um homem que tinha controlado o futuro dela como um mestre das marionetes, estava perdendo cada fio. Rowan colocou a prova na frente do conselho. Declarações assinadas, registros de hora, cartas seladas de Daniel Hale avisando sobre as intenções da família Maddox, e os papéis de patente que minavam todo o império médico Maddox. Os documentos brilhavam sob as luzes da sala de reunião. Cada um golpe fatal na dinastia de Colton. Senhorita Waverly, a membra mais velha do conselho, limpou a garganta. Sr. Maddox, esses papéis confirmam que sua família manipulou ilegalmente extração mineral e acesso médico por décadas. Você cometeu fraude, coerção e conspiração. Fiz o que tinha que fazer. Colton rugiu. Veio assaltando.
Minha família teria morrido sem o tratamento. Vocês não entendem. Foi sobrevivência. Lauren avançou, voz calma mas afiada. Você não cura sofrimento criando mais dele. Colton travou olhos com ela. Ódio, desespero. Você arruinou tudo. Não, Lauren disse suavemente. Você fez isso sozinho. Segurança se aproximou dele, mas Colton os empurrou, peito ofegando. Isso não acabou. Sangue Hale sempre pertencerá aos Maddox. Rowan cortou. Não mais. Não com ela segurando a patente. E não comigo expondo o envolvimento do seu pai no assassinato. Avery adicionou friamente. Cheque mate, Colton. Jace se aproximou, rosto a centímetros do de Colton. Você acabou. Colton avançou. Não em Jace, não em Rowan, mas em Lauren. Ele alcançou o pulso dela, raiva torcendo as feições, mas ele nunca fez contato. Jace se moveu primeiro, agarrando Colton pelo colarinho e batendo ele na mesa de conferência tão forte que o vidro rachou sob o impacto. Rowan correu, prendendo o outro braço de Colton. Toque nela de novo, Jace rosnou, respiração tremendo. E nenhuma investigação no mundo vai te salvar. Segurança enxameou, finalmente puxando Colton do aperto deles. A membra do conselho mais próxima anunciou. Sr. Maddox, você está destituído de todo o poder executivo, efetivo imediatamente. Os gritos dele ecoaram pelo corredor enquanto o arrastavam. Um rei destronado sem reino restante para governar. O silêncio caiu. Um tipo diferente de silêncio, cheio de alívio, libertação, e a centelha fraca de esperança. Lauren exalou como se tivesse estado segurando a respiração por anos. As mãos tremeram, mas não de medo dessa vez, de vitória, de reclamar tudo roubado do pai, do filho, de si mesma. Senhorita Waverly se levantou e se aproximou dela. Senhorita Hale, com sua propriedade da propriedade mineral e os direitos de patente, você tem autoridade para dar luz verde em novos protocolos éticos de tratamento. Gostaríamos de oferecer supervisão temporária enquanto a empresa passa por reestruturação. Lauren abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para Rowan, para Avery, para Jace. Cada um acenou em apoio. Seu pai estaria orgulhoso, Rowan sussurrou. Lágrimas encheram os olhos dela. Só quero que a verdade seja honrada, e o ciclo termine. Jace tocou a mão dela gentilmente. Você terminou hoje. Mas antes que pudesse responder, segurança correu de volta para a sala de reunião, rostos pálidos. Senhorita Hale, Sr. Whitmore, Rowan, há uma situação lá fora. O coração de Lauren apertou. O que agora? O guarda engoliu seco. Colton Maddox escapou da custódia durante o transporte. Avery praguejou baixo. Jace se aproximou de Lauren. Rowan escaneou as saídas. O guarda continuou, voz tremendo. E ele levou alguém como refém na saída. Lauren sentiu o sangue gelar. Ele levou a pessoa que vazou sua localização, e está exigindo uma coisa. Você. Lauren sentiu o frio varrer pelo peito como um maremoto. Colton Maddox escapou, refém tomado. E agora exigindo ela. A última convulsão de um tirano morrendo. Rowan se posicionou na frente dela imediatamente. Você não vai a lugar nenhum perto dele. Jace ficou ao lado, voz baixa e firme. Ele quer controle, quer alavancagem. Nunca mais vai conseguir nenhum dos dois. Mas Lauren balançou a cabeça. Não em medo, mas em clareza. Chega de fugir. Isso termina hoje. Nos meus termos. Avery exalou, observando Lauren com algo como admiração. Então vamos terminar isso. A polícia os levou para a doca de carga abandonada, onde Colton tinha se barricado. Veículos SWAT cercavam o perímetro. Luzes vermelhas e azuis batendo em aço e concreto. Oficiais sussurrando atualizações nos rádios. Helicópteros roncavam acima. E no centro de tudo estava Colton. Rosto selvagem, cabelo desarrumado, desespero radiando de cada centímetro dele. Um braço travado firmemente ao redor de um funcionário júnior apavorado da Whitmore Innovations. O toupeira que ele usou para vazar a localização de Lauren. A outra mão agitava uma arma. Quando ele viu Lauren, os olhos acenderam. Aí está você, ele sibilou. Você corre, se esconde, mente e tenta me arruinar, mas eu sempre venço. Sempre. Lauren avançou, ignorando os gritos dos oficiais. Manteve as mãos visíveis. Voz firme. Você perdeu, Colton. O conselho te removeu. A verdade está exposta. O legado do meu pai está protegido. O bebê não é seu. Não sobrou nada para você controlar. Ele rosnou, pressionando a arma com mais força contra a têmpora do refém. Acha que isso acabou? Acha que vai embora feliz? Você matou tudo que construí. Não.
Lauren disse, voz suave mas inquebrável. Você construiu sua própria destruição. Jace e Rowan a flanquearam devagar, olhos travados na arma. Colton estourou. Eu precisava daquele bebê. Era minha única chance. Minha cura, meu legado. Você roubou isso de mim. Lauren balançou a cabeça. Ninguém roubou nada de você. Você tentou roubar minha vida, meu filho, e matou meu pai para fazer isso. O rosto de Colton se contorceu. Ele forçou minha mão. Assim como você forçou a minha, Lauren sussurrou. Silêncio. Ela se aproximou. Não imprudentemente, mas poderosamente, como uma mulher que tinha finalmente se reclamado. Você não me assusta mais. A mão de Colton tremeu. Pela primeira vez, medo piscou nos olhos. Pare! Não chegue mais perto! Mas Lauren chegou. Um passo, depois outro. Você não pode me machucar, ela disse. Porque você já perdeu. O refém viu uma abertura. Apenas um segundo de hesitação de Colton. E Siab achou. Rowan avançou, tirando o refém da linha de fogo. Naquele exato segundo, oficiais surgiram para frente. Colton disparou. O tiro ecoou. Lauren estremeceu. Mas Jace estava lá, puxando ela para o peito antes da bala atingir o concreto vários metros atrás deles. SWAT derrubou Colton no chão, arrancando a arma enquanto ele gritava, debatia, uivava como um homem vendo o último pedaço do reino desmoronar. Acabou. Verdadeiramente acabou. Horas depois, após declarações serem tomadas e exames médicos completados, Lauren sentou no jardim silencioso, atrás do distrito policial. As luzes da cidade cintilando pelo céu do crepúsculo. Jace se aproximou devagar. Não intruso, apenas presente. Você conseguiu, ele disse suavemente. Lauren descansou uma mão na barriga, lágrimas aquecendo as bochechas. Não de medo, de libertação. Nós conseguimos, meu pai, meu filho, estão seguros. Rowan saiu em seguida, colocando um envelope lacrado na mão dela. O da caixa do pai. Lauren abriu. Minha Lauren, se está lendo isso, você sobreviveu. Viva livremente, ame corajosamente, e nunca deixe o medo escolher seu futuro. Pai, ela chorou. Então lágrimas completas, limpas, gratas. Jace se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos trêmulas gentilmente. Você merece mais que sobrevivência, ele sussurrou. Merece uma vida, um lar, um parceiro que te escolhe todo dia, se aceitar. Lauren olhou nos olhos dele, firmes, quentes, inabaláveis. Pela primeira vez na vida, o futuro parecia dela. Sim, ela sussurrou. E Jace a puxou num abraço suave e firme, enquanto Manhattan brilhava ao redor deles. Sem tempestades restando. Só luz. Justiça servida. Legado restaurado. Uma nova família começando. Sem pontas soltas. Sem histórias inacabadas. A guerra terminou. E Lauren Hale venceu. Então é isso, pessoal. Nossa história finalmente chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo, ouvindo até esse exato momento, eu sei que algo nessa jornada tocou seu coração de um jeito real, de verdade. Talvez tenha te lembrado da sua própria força, sabe? Talvez tenha te lembrado que mesmo quando a vida parece injusta, você ainda tem o poder de se levantar de novo. Os estoicos costumavam dizer: o obstáculo é o caminho. Significa que a própria dor que tememos se torna o caminho em direção a quem devemos ser. A jornada de Lauren mostra exatamente isso. Cada traição, cada perda, cada coração partido, ensinou ela a reclamar a voz, o valor, o futuro. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Não podemos controlar o que os outros fazem conosco, mas podemos escolher o que nos tornamos depois. E às vezes, o que nos tornamos é mais forte, mais claro e mais vivo do que nunca. Se essa história te moveu, te inspirou ou curou um pedacinho pequeno do seu coração, então me faz um favor. Deixa aquele like no vídeo, compartilha com alguém que precisa de esperança e se inscreve no canal para nunca caminhar essas jornadas sozinho. Estamos aqui com você, sempre.